no início, a palavra lida, por gentileza, onde está no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 11. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo de número 37. Louvado seja Deus. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 11, versículos número 37. Vamos ler alguns versículos, só em seguida estaremos ministrando a palavra do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos encontraram? Amém. Amém. Diz assim o 37. E alguns deles disseram: não podia ele que abrir os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já está com 4 dias. E disse-lhe Jesus: não tenho eu te dito, se creres, verás a glória de Deus? Aleluia! Amém? Podeis tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, para mim sempre será, assim como está sendo hoje, um grande prazer poder falar daquilo que Jesus tem ministrado em minha vida, através de sua misericórdia, através de sua graça, me dando a oportunidade de poder também distribuir aquilo que ele me entregou. Que aquilo que o apóstolo Pedro e o apóstolo João fizeram quando estava na porta chamada Formosa, olhando para aquele homem que era deficiente, ele disse: olha, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluia! Ou seja, Jesus estava dizendo ali, os apóstolos estavam dizendo ali, que eles não tinham bens materiais, não tinham condições financeiras, mas eles tinham algo tão especial, ou mais especial, do que toda a condição financeira que poderia ter mais alguém na terra. Porque durante todos aqueles anos, aquele deficiente não tinha encontrado solução em lugar nenhum. Mas quando ele encontrou 2 homens de Deus, cheio da graça e cheio do Espírito Santo, a medicina caiu por água abaixo e Deus fez um milagre na vida dele. Aleluia! E ele passou a dar segundo a misericórdia de Deus. Amém? E aqui Jesus está também traçando um paralelo entre crer ou não crer. Se crer pode ser vitorioso, e quem não crer pode ser até derrotado. Glória a Deus! A história bíblica nos conta, essa narrativa que nós lemos, nos fala sobre o irmão, o amigo, um companheiro de Jesus chamado Lázaro. E a Bíblia diz que este Lázaro era tão amigo de Jesus, que a casa de Lázaro ele tinha portas abertas para Jesus. Toda vez que Jesus ia para a região em que ele morava, Jesus ali se hospedava, Jesus comia, bebia, Jesus era bem tratado naquele lugar, e Jesus se sentia como se ele estivesse em casa. Louvado seja Deus. Por isso Jesus não era apenas um conhecido de Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer aqui, meus amados irmãos, que Jesus estava para outras bandas, que estava ali a pregar o Evangelho, que o Pai lhe deu a direção para que pregassem. Mas a Bíblia diz que o seu amigo Lázaro, que estava lá em Betânia, louvado seja Deus, adoeceu. E a doença era tão grave que levou ele à morte. Louvado seja Deus. E alguém, antes mesmo que ele viesse a morrer, alguém foi até Jesus onde ele estava. E alguém disse lá: Senhor, o teu amigo Lázaro está tremendamente enfermo.
Vá até ele para que possa curar. Louvado seja Deus. Aqui dá a impressão que Jesus Cristo fez pouco caso de Lázaro. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia já nos mostra que Jesus ali já dizia, ou dava indicações, que a doença de Lázaro, louvado seja o nome do Senhor, não era apenas para que Lázaro descesse o sepulcro e fosse para a eternidade. Mas aquele momento que Jesus estava demonstrando, ele estava dizendo que a doença de Lázaro naquele momento é para que houvesse a glorificação do nome de Jesus através do milagre. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele irmão Lázaro, amigo de Jesus, veio a falecer. E a Bíblia diz que novamente alguém foi até Jesus e o convidou para que viesse, talvez ali ao velório. E Jesus se demorou e ainda chegou 4 dias depois que Lázaro já havia sepultado. Cumprindo-se ali todo aquele ritual judaico, que tem um prazo ali para o enterro, ele já estava no sepulcro, já estava lá enterrado, louvado seja Deus. Naquele tempo não era enterro, era depositada uma urna ali em um certo local, e a Bíblia diz que ele já estava ali naquele local, já guardado para o corpo ser decomposto, porque não havia mais vida no corpo, ele já havia falecido. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando Jesus chega naquele lugar, havia ali um clamor, havia ali um choro, havia ali uma tristeza entre aquelas pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que os judeus, a maioria daqueles que moravam naquela região, todos amavam Lázaro, porque Lázaro tinha uma vida de integridade, uma vida de amor, uma vida de respeito, e ele tratava bem as pessoas, e cuidava bem das pessoas. Então por isso, como ele amava, então as pessoas eram recíprocas com ele, e amavam muito também a Lázaro. Mas quando Lázaro veio a falecer, então eles começaram a dizer: mas por que o Senhor, que era tão amigo de Lázaro, não veio para tirar dele a doença e ele não morreu? Aleluia! Talvez, naquele momento, no entendimento dos judeus, Jesus tinha, como disse, feito pouco caso do seu amigo. Não era tão amigo, não era tão chegado, não era tão bem tratado na casa de Lázaro. Quando chegava não era tão respeitado. E por que demorou tanto para chegar até a casa de Lázaro, ao ponto de ele já estar sepultado, tendo em vista que foi avisado quando ainda estava enfermo, antes da morte, e mesmo depois da morte, chegou 4 dias depois da morte de Lázaro. E aí, alguém começa talvez ali a sussurrar entre eles, e Jesus, entendendo claramente o que aqueles homens ali estavam dizendo, Jesus se moveu de íntima compaixão com aquele momento do luto, com aquele momento da dor que envolvia aquelas pessoas, e Jesus resolveu então dar um passo em direção ao sepulcro. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, e aqui vem uma das partes mais importantes desse texto. É que Jesus ele vai até o sepulcro, ele convida a ir até o sepulcro. E quando Jesus convida, muitas pessoas começavam já a dizer assim: mas o que ele vai fazer? Talvez fazer só uma visita, talvez se sentar ou se ajoelhar diante do sepulcro de Lázaro, e talvez ali chorar junto com os demais que já estão chorando. Ele não pode mais fazer nada, porque Lázaro já está morto. Aleluia! E Jesus convida-os para ir àquele lugar. O que eu acho interessante aqui, meus amados irmãos, é que Jesus gosta de fazer com que as pessoas que estão com a mente voltada para o caminho da incredulidade, ele possa mostrar diante dos olhos deles um elemento chamado surpresa. É a surpresa que eles jamais esperariam, ou que eles jamais imaginavam que alcançaria, e é isto que Jesus Cristo faz. Quando a gente diz: eu não tenho mais jeito, não tenho mais como, não posso, não consigo, não alcanço, aí Jesus Cristo chega e diz assim: tu pode, tu consegue, tu alcança, porque eu sou o Senhor
eu que opero e faço milagre quando eu quero. E aí a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus vai até o sepulcro e os judeus o acompanham a Jesus. E chegando até o sepulcro, Jesus disse assim: olha, tirai a pedra. Louvado seja Deus. Tirai a pedra. Aqui a pedra, meus irmãos, fisicamente, de fato, era uma pedra que ficava na porta do sepulcro. E essa pedra era tão pesada, que seriam necessários vários homens para remover ela da porta do sepulcro. Mas isto era inclusive uma medida de segurança, para que às vezes os ladrões, salteadores, não viessem e roubassem as joias daqueles que estavam sepultados. Por isso eles colocavam uma pedra pesada, por mais que as pessoas ali tentassem, mas tinha que ser muita gente para tirar a pedra. Escute essa parte aqui. Para colocar alguma coisa de ruim e de defeito em nossa vida, uma pessoa só consegue fazer isso. Mas para tirar, precisa de muita gente para fazer isso. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus vai dizer aqui o seguinte: que quando ele chega no sepulcro, louvado seja Deus, Jesus diz: tirai a pedra. E quando fala tirar a pedra, talvez aqui no modo simbólico, Jesus estava dizendo para eles assim: olha, tirem a incredulidade dos vossos corações. Porque havia ali no meio dos judeus alguém dizendo assim: Senhor, mas por que o Senhor manda tirar a pedra, tendo em vista que Lázaro já está morto há 4 dias, ele já cheira mal, Senhor, não adianta mais tirar a pedra, porque Lázaro está morto há 4 dias, o corpo já está podre. E Jesus nessa hora, ele faz aquilo que muitos judeus até em algum momento creram nele, mas até hoje, até nos dias de hoje, muitos deles que ainda não se converteram a Cristo e que são judeus ainda, tradicionais, seguindo a lei e o Torá, louvado seja Deus, e não o Novo Testamento baseado na história, nos fundamentos da nova época, fundamentada e fundada através de Jesus Cristo. E aqui, louvado seja Deus, quando nós entramos nessa parte, Jesus estava dizendo, respondendo para aqueles judeus que ali estavam naquele lugar, dizendo: Senhor, por que o Senhor vai fazer uma coisa tão horrível como essa? O homem está cheirando mal, para que tirar a pedra? Louvado seja Deus. E ali naquele momento, não só os judeus, mas também as irmãs de Lázaro diziam: Senhor, não adianta, não tem mais como, deixe ele lá dentro, o cheiro vai incomodar todo mundo. Não está escrito isso, mas eu imagino que isso tenha sido dito, estou apenas conjecturando, eu imagino que isso tenha sido dito naquele momento: olha, não faça isso, Senhor, porque vai ficar um mau cheiro horrível aqui. Eu não sei se os irmãos sabem disso, mas o ser humano, o corpo do ser humano, ele é tão mal cheiroso, mas tão mal cheiroso, que quando você passa de 2 dias para frente, se não tiver um formol lá para colocar, não tem que aguente ficar perto nem a distância de 1 quilômetro, porque o corpo cheira mal, mas muito mal mesmo, e é um cheiro muito forte. E naquele tempo tinha apenas um embalsamento, que eram ervas que eram colocadas sobre o corpo, mas que aguentava apenas um período em que o corpo estava fora do sepulcro. Quando ele passava para o sepulcro, o mau cheiro estava exalando dentro. Se houvesse a abertura da pedra, então o cheiro tomaria todo aquele lugar. Agora escute isso aqui. Essa é a parte mais importante que eu quero dizer aos irmãos. E Marta também questionou a Jesus: Senhor, já cheira mal, não adianta. E Jesus olhou para Marta e disse assim: Marta, eu já não te disse, ou seja, não já te disse mais de uma vez, se creres, verás a glória de Deus. Eu já não te disse, Marta, se acreditar em mim, conseguirás ver a glória de Deus.
Louvado seja Deus. E eu me lembro aqui, meus amados irmãos, a Bíblia não traz esse relato, a Bíblia não mostra, mas a Bíblia não diz que ao abrir a pedra, o corpo de Lázaro cheirava mal. Não tem nenhum relato da Bíblia que ao abrir o corpo cheirava mal. Glória a Deus. Não havia cheiro forte no corpo de Lázaro, morto há 4 dias. Ou seja, Lázaro estava lá, morto. A alma, o espírito não fazia parte do corpo. Mas é como se o corpo de Lázaro estivesse dentro de uma geladeira a mais ou menos 40 graus Celsius abaixo de zero. Ou seja, o corpo estava conservado conforme Jesus havia determinado. Ou seja, era necessário apenas Jesus chegar e dizer assim: olha, espírito, retoma o corpo, porque o nosso Senhor faz isso. Louvado seja Deus. E foi assim que Jesus Cristo fez. Louvado seja o nome do Senhor. E quando os judeus estavam todos ali, talvez murmurando, Jesus dizia assim: olha, louvado seja o nome do Senhor. É como se ele chamasse uma pessoa que estava ali dormindo naquele lugar, ou tirando um descanso. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, se a gente for olhar, preste bem atenção. Você já ouviu falar naquelas múmias do Egito? Quem já ouviu falar? Quem? Como é que eles são embalsamados o corpo? Envolto, louvado seja Deus, em peças de pano. Os de Israel, eles são envoltos em lençóis que cobrem o corpo e travam e amarram o corpo inteiro, os braços, as mãos, e assim estava Lázaro lá dentro. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas quando Jesus disse assim: Lázaro, sai para fora, a Bíblia não diz, mas eu imagino que os lençóis desataram os seus nós sozinhos, abriram aquele espaço e Lázaro se soltou de toda aquela estrutura e saiu para fora conforme a ordenança de Deus. Não estamos imaginando aqui apenas um milagre que Deus fez para que o espírito voltasse ao corpo, mas o corpo que estava amarrado também foi solto pela misericórdia de Deus, também foi liberado por graça de Deus. E a Bíblia diz que Lázaro saiu para fora para mostrar que o Deus que estava ali não era apenas uma figura, mas era o Deus verdadeiro, o Salvador do mundo. E Jesus, este mesmo Jesus que nós assistimos ou lemos aqui nesse texto, que estava lá cuidando daquele homem, ele está presente aqui nesta noite. Eu não sei qual é a sua causa, assim como eu tenho muitos problemas para resolver, eu creio que você também tem. Assim como eu tenho muitas guerras, eu sei que você também tem. Assim como eu enfrento batalhas, eu imagino que você também enfrente muitas batalhas. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, que fez o lençol desamarrar sozinho, o mesmo Jesus que fez com que Lázaro ficasse no sepulcro e mesmo assim o corpo não cheirava mal, esse mesmo Jesus que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia e foi visto por Maria depois que ele saiu dali daquele local e foi anunciado pelos anjos que ele lá mais não estava. Este mesmo Jesus, louvado seja Deus, que andou com os apóstolos e que comeu com eles após a ressurreição, este mesmo Jesus, a Bíblia diz que ele veio assunto ao céu, mas este mesmo Jesus, a Bíblia diz que um dia ele voltará para buscar a sua igreja para morar com ele. Este mesmo Jesus virá para levar a sua noiva. Pastor, e quem é esta noiva? A noiva sou eu, a noiva é você, a noiva somos nós, a noiva somos os filhos.
Você que aceitou Jesus como seu Salvador, você que tomou uma decisão de caminhar na presença dele, você é a noiva de Cristo. E é para mim e para ti que a Bíblia diz que ele disse assim: olha, vou para o Pai, mas vou vos preparar lugar. E novamente voltarei para vós e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E a Bíblia diz que a eternidade será local de glória, será local de alegria, será local de prazer, será local de felicidade. A Bíblia diz que não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá tristeza, não haverá amargura, não haverá dívida, não haverá doença. Mas a Bíblia diz que será paz, será gozo no Espírito Santo de Deus eternamente. E este ou esta é a promessa de Jesus para nós. E se nós temos essa esperança, a Bíblia diz que nós devemos esperar no Senhor. A nossa vida presente é como um conto ligeiro, mal começa e já acaba. E quem diz que não se engana, e se engana muito. Ah, mas eu tenho que correr atrás disso, atrás daquilo. Ah, eu não vou para a igreja porque estou envolvido com isso, envolvido com aquilo, envolvido com aquilo. E virá o Senhor dele de noite. Aleluia. Pastor, essa história de noite é verdade? Não, irmão. Isso é uma simbologia. A palavra de noite significa dizer no momento em que ninguém está esperando. Porque à noite as pessoas dormem e ninguém está esperando. Então por isso Jesus comparou e disse de noite, ou seja, no horário ou no momento em que ninguém estará esperando. Ah, mas eu estou aqui, eu estou ali, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo, e a obra de Deus eu não faço, a obra de Deus eu esqueço. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Jesus é justo, é fiel e é sincero. E ele diz assim: olha, aqueles que estiverem preparados, eles subirão com o Senhor para morar com ele. Mas aqueles que não estiverem preparados, experimentarão dores, e muitas dores. Então Jesus diz para nós nessa noite: é hora de nós acreditarmos e crermos que Ele virá buscar a igreja santa, preparada, redimida, a igreja que vigia, a igreja que procura estar olhando e esperando o Senhor. Eu estou esperando a sua volta. Jesus está dizendo para nós nessa noite: eis que estou às portas, eis que estou prestes a retornar, eis que estou prestes a voltar. Prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Prepara-te, homem, prepara-te, mulher, porque a volta do Senhor está se avizinhando. E o que eu tenho feito, o que eu tenho preparado para este dia? Certo homem disse assim: olha, hoje eu comi, hoje eu enchi a minha barriga, hoje eu estou satisfeito de tudo e nada me falta, porque o meu celeiro está cheio e está derramando. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, louco, hoje à noite, hoje, no dia em que você não estiver esperando, ou seja, hoje à noite, te pedirão a tua alma. Louvado seja Deus. E o que tu tens preparado, ou seja, estes bens aí que tu preparou, para quem será? Vai entregar eles para quem? Eu já contei aqui, mas eu não canso de cantar esse, viu, pastor? Eu vou contar de novo, só para nos alertar. Eu tinha um amigo aqui de Águas Lindas, e ele era um homem abençoado, servo de Deus. Ele tinha tanto amor às coisas, ele tinha pouco, mas ele tinha um amor, mas aquele amor excesso, sabe aquele amor de que essa taça aqui, se chegar alguém, ele não deixa ninguém tocar porque ela é dele.
Ou seja, não, essa taça eu comprei, mas eu vou colocar lá na minha mesa de taças, não vou deixar ninguém usar, porque ela foi cara e é bonita, então é para usar, mas não vou deixar, ou seja, ficará sem usar. Seria mais ou menos isso. E ele tinha acabado de comprar um carrinho novo, zero. Louvado seja Deus, ele era obreiro, junto comigo na mesma igreja. E ele estava buscando as coisas materiais assim, enlouquecidamente, deixando as do Senhor para trás. E um dia, a noite chegou para ele. E quando a noite chega, não adianta que não amanhece. Quando a noite chega para nós, não adianta insistir, não amanhece. Minha avó tinha um ditado que dizia assim, que para morrer, basta estar vivo. Não passa disso, não tem mais nada além disso. Basta estar vivo. E ele era obreiro assim, trabalhava em obra ali, no plano piloto. Como ele era carpinteiro, tinha uma profissão boa. E é uma profissão que ali no Distrito Federal, dependendo da obra, ganhava bastante. Já tinha comprado casa, carro. E o carro dele novinho, tinha acabado de casar, tinha 1 ano e pouquinho, se não estiver enganado. E ele deixava o carrinho lá na garagem, bem limpinho. Talvez quando chegar ele passava uma flanelinha. Ia de ônibus para o trabalho e deixava o carrinho guardado. Que é para ter aquele, né? É como se fosse a taça que eu falei. Olha, eu comprei essa taça, mas ela não é uma taça para mim, ela é um troféu. Seria mais ou menos isso. Olha, eu comprei este carro, mas este carro não é para andar. Este carro não é para dar carona para os irmãos. Esse carro é como se fosse um troféu. Eu não posso deixar ninguém sujar o meu carro, nem entrar com os pés sujos de lama. O meu carro é só o meu carro. Tem carro, irmãos, que tem irmãos que tem carro na igreja, que vem anos e mais anos, a gente nem sabe que ele tem carro, porque ele faz de tudo para não usar o carro, não quer dar carona para ninguém, não quer deixar ninguém tocar no carro dele, e o amor é tão grande no carro, que ele não faz nada, tudo que tocar no dinheiro dele, ele diz, opa, pode tocar em tudo, no meu dinheiro não, para Jesus nada, para Jesus, para a igreja de jeito nenhum, no meu dinheiro não toca. E aí, ele estava com 1 ano e pouquinho de casado, se não estiver enganado. Ele estava no 5º andar, em um prédio ali em Brasília. E ele pisou em falso lá em cima. E ele desceu. E já caiu morto. Foi salvo, depois levado, mas já estava morto. E o carrinho dele ficou zerinho sem usar. Porque ele ia de ônibus e voltava. O carrinho ficava guardado na garagem. Né? E aí eu volto de novo ao texto que eu acabei de falar. Quando Jesus, aquele homem disse, olha, eu estou farto, tenho tudo aqui que está sobrando, enchi a barriga e não preciso mais de nada. E Jesus disse, olha, vou repetir o mesmo texto que eu disse agora. Hoje à noite pedirá a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Aí Jesus estava dizendo, olha, isso que tu guardou aí, para quem será? Para quem vai ser? E Jesus estava dizendo assim, olha, isso que tu tanto venera, que tanto tu ama, para quem será? E no caso dele, 1 ano e meio depois, já tinha outro homem casado com a mesma mulher, dirigindo o carrinho dele para todo lado. O carrinho já era de outro. Agora o outro, ó, cavalo de pau do bichinho, não pagou mesmo. Não é isso? O que tu tens preparado para quem será? Use, usufrua, gaste, use, abuse, é seu. Não fique guardando, porque a noite pode chegar para você hoje. E o que é noite, pastor? Diga para mim o que é noite. Você já pode responder. Glória a Deus. A noite para a igreja, conforme o texto bíblico, a noite é a passagem para a eternidade. E essa passagem para a eternidade não tem dia nem hora. Ela pode ser agora ou pode ser daqui a pouco. Ou a gente pode nem mesmo chegar em casa depois do culto. Aleluia. Tá jogando praga, né, pastor? Não, tô não. Eu tô te contando a verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Essa é a nossa realidade. Estou terminando rapidinho, irmãos. Na nossa igreja tinha uma irmã. Eu me lembro que a morte é mais ou menos isso. Ela era uma senhorinha de idade.
uma igreja que eu dirigia lá em Valparaíso. E essa senhorinha, eu buscava ela no meu carro. Eu tinha acabado de comprar um Voyage zerado, zerinho. Fui lá na casa, tirei esse zerinho. E pobre, ele é tão besta que quando ele compra um carro novo, ele deixa os plásticos mais ou menos 2 anos, né? Que é pra dizer que é novo. Tirei 0. E aí mas eu nunca tive amor, irmãos. Eu peguei esse carro e meti ele na lama no Valparaíso, que era lá no final do Valparaíso. Meti ele na lama, na terra, na areia, no barro, na subida, na descida. E buscava os irmãos com o bichinho no plástico, mas buscava todo mundo e levava para a igreja. Nos cultos. E quando eu entreguei a igreja lá e vim embora para Águas Lindas, um outro pastor assumiu e disse assim: olha, meus carros não. Tem 2 carros, mas nem busca ninguém em casa de ninguém, nem leva ninguém em casa de ninguém. Quem quiser, venha com seus pés e volta com seus pés. Eu não vou levar ninguém. Eu fiquei sabendo que o pastor daqui fazia isso, mas eu não faço não. Aí as velhinhas, os idosos, nunca mais puderam ir à igreja. E aí o que aconteceu, irmãos? Um dia, uma daquelas idosas que eu buscava, ela me conhecia ela. Inclusive ela ia em casa de vez em quando. Aí ela mandou um recado para a igreja: avise o pastor, ou quem puder, me busque aqui, porque eu queria participar da Santa Ceia esse mês. Eu queria ir na igreja esse mês. E tinha um irmão, tinha um fusquinha lá, um bichinho bem antiguinho, foi lá e buscou a irmã, trouxe, e ela participou do culto. E ela pediu, quando estava cantando os hinos da harpa, ela pediu para cantar alguns hinos, e um daqueles que dizia: da linda pátria estou. Cante. Ela pediu para cantar esse 2 vezes no ponto. Da linda pátria estou, bem longe. E quando terminou o culto, ali mesmo ela foi na igreja. Ali mesmo Jesus levou ela. E foi o último dia que ela foi ao culto, naquele dia. Ela já devia saber, Jesus devia ter avisado para ela: vai para o culto, porque lá eu vou te levar. Louvado seja Deus. Então isto é a nossa história. É a história da nossa vida. Quem achar que é diferente se engana redondamente. Louvado seja Deus. Essa é a verdade sobre nós. Então aquele que está com a pedra no seu coração, abre o seu coração, tire a pedra, deixa Jesus entrar nesse coração, deixa Jesus falar contigo, deixa Jesus transformar a sua vida e anda na presença dele. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.